O milagre que mudou a vida de João, quando a fé venceu o impossível. João Oliveira era um homem de 38 anos, pai de 2 filhas, que sempre trabalhou duro para sustentar sua família. Morador de São Paulo, ele era motorista de aplicativo e, apesar das dificuldades, nunca deixou de sonhar com um futuro melhor para suas meninas, Ana Clara, de 10 anos, e Sofia, de apenas 3. Mas em 2022, sua vida desabou quando Sofia recebeu um diagnóstico devastador, Síndrome de Zellweger, uma doença genética rara e degenerativa que afeta o cérebro, fígado e rins. Os médicos foram claros, não havia cura, e a expectativa de vida da pequena era de, no máximo, 2 anos. João e sua esposa, Mariana, se desesperaram. As contas médicas se acumulavam, e o tratamento paliativo esgotava suas economias. Sofia perdia peso, tinha convulsões frequentes e mal conseguia se alimentar. As noites eram de choro, com João se perguntando: por que isso está acontecendo com minha filha? O que eu fiz para merecer isso? Ele se sentia impotente, como se estivesse assistindo sua filha ser levada aos poucos, sem poder fazer nada. Até que, em um dia de extrema angústia, enquanto esperava por mais um exame no hospital, João ouviu 2 mulheres conversando no corredor. Uma delas, com lágrimas nos olhos, dizia: na Igreja Universal, Deus tem feito milagres. Minha filha tinha um tumor incurável, e depois da corrente de oração, os médicos não encontraram mais nada. João não era um homem religioso, mas naquele momento, algo dentro dele acendeu. Ele se aproximou e perguntou: onde fica essa igreja? No domingo seguinte, João entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio, com pessoas cantando louvores com entusiasmo. Ele se sentou no fundo, com Sofia nos braços, observando tudo com ceticismo. Mas quando o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre fé e milagres, João sentiu algo diferente. Deus não desistiu de você, disse o pastor, olhando diretamente para ele. Traga sua dor até o altar, e ele vai te responder. Mariana, que o acompanhava, chorava baixinho. Após o culto, um obreiro se aproximou e os convidou para participarem da corrente de oração, um momento de intercessão poderosa onde os fiéis oram uns pelos outros. João hesitou, mas Mariana, com lágrimas nos olhos, sussurrou: vamos tentar, João. Não temos mais nada a perder. Naquela noite, pela primeira vez, João se ajoelhou no altar. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição de doença sobre esta criança. O sangue de Cristo tem poder para curar. João sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se uma força invisível o envolvesse. As pessoas ao redor colocavam as mãos sobre Sofia e clamavam: Senhor, opera o milagre. Os dias seguintes não foram fáceis. Os médicos continuavam pessimistas, e Sofia ainda apresentava sintomas. Mas João não desistiu. Ele começou a frequentar a igreja todos os dias, participando das vigílias de oração que aconteciam às terças e sextas. Mariana, que antes era católica, também se entregou à fé. Eles aprenderam sobre a importância do dízimo e das ofertas não como obrigação, mas como um ato de fé e gratidão. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele abençoa quem confia nele, explicou o pastor em uma pregação sobre prosperidade. João também se engajou na campanha da fé, onde os fiéis são desafiados a crer em algo impossível. Ele escreveu em um papel: minha filha Sofia será curada da síndrome de Zellweger, em nome de Jesus, e colocou no vaso da fé, simbolizando sua entrega total a Deus. As noites de fogueira santa, momentos de adoração intensa onde o Espírito Santo se manifesta com poder, foram marcantes. João via pessoas sendo libertas de vícios, doenças e até depressão. Se Deus está fazendo isso com eles, por que não com minha filha? Pensava. Um mês depois, durante uma vigília, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre urgente, venha ao altar. João correu, com Sofia nos braços. Desta vez, a oração foi diferente. O pastor impôs as mãos sobre a menina e declarou: em nome de Jesus, eu determino que esta doença saia agora. O corpo de Sofia é templo do Espírito Santo, e nenhuma enfermidade pode habitar aqui. João sentiu Sofia se mexer de forma estranha, como se algo estivesse saindo dela. Quando abriu os olhos, a menina, que há semanas não sorria, olhou para ele e murmurou: papai. Nos dias seguintes, Sofia começou a apresentar melhoras inexplicáveis. As convulsões diminuíram,
ela passou a comer sozinha e até engordou um pouco. Os médicos, surpresos, pediram novos exames. Quando os resultados saíram, o hematologista, boquiaberto, disse: "Isso não faz sentido. Os marcadores da doença estão regredindo. É como se o corpo dela estivesse se regenerando." João não teve dúvidas, era o milagre que tanto havia buscado. 6 meses depois, Sofia estava correndo pelo salão da igreja, brincando com outras crianças. Os exames não mostravam mais sinais da síndrome de Zellweger. Os médicos chamavam de a remissão espontânea, mas João sabia a verdade: foi Deus. No dia do seu testemunho no altar, ele chorou ao contar sua história: "Eu cheguei aqui quebrado, sem esperança. Mas esta igreja me ensinou que, com fé, nada é impossível. Minha filha estava condenada, mas Jesus a curou." A congregação aplaudiu, muitos choravam. O pastor abençoou a família e lembrou: Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por João, ele pode fazer por você. Hoje, João é um homem transformado. Ele se tornou obreiro na igreja, ajudando outros pais que chegam desesperados com filhos doentes. Mariana lidera um grupo de oração para mães, e Sofia, agora com 5 anos, não apresenta mais nenhum sintoma da doença. João aprendeu que a fé não é passividade, mas uma luta espiritual. Não adianta só pedir, tem que crer, obedecer e persistir, diz ele aos que buscam um milagre. Sua lição de vida é poderosa. Muitas vezes, pensamos que Deus está distante, mas Ele está apenas esperando que a gente dê o primeiro passo. A Igreja Universal me mostrou que, quando a gente se entrega de verdade, Deus move céus e terra por nós. Minha filha é a prova viva disso. E toda vez que João passa pela porta da igreja, ele olha para o céu e agradece: "Obrigado, Senhor, por não ter desistido de mim." Porque, no fim, o maior milagre não foi apenas a cura de Sofia, mas a restauração da fé de um pai que aprendeu que, com Deus, tudo é possível. A vida de João e Sofia mudou completamente depois daquele milagre. O que antes era uma casa marcada pela angústia e pelo medo, agora respirava paz e gratidão. Sofia, que antes mal conseguia brincar sem sentir dores, agora corria pelo quintal, ria alto e enchia a casa de energia. Os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora olhavam para os exames com espanto, sem encontrar nenhuma explicação científica para aquela cura. Mas o milagre não parou por aí. João, que antes era um homem amargurado e distante de Deus, tornou-se um exemplo vivo de transformação. Ele começou a frequentar a igreja não só aos domingos, mas em todos os cultos que podia. Não era mais um espectador, mas um servo. Ajuda a organizar as campanhas, visita os doentes no hospital e, acima de tudo, testemunha. Sempre que alguém chega desanimado na igreja, ele se aproxima e diz: "Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também." Sofia, mesmo pequena, também sentiu o chamado. Um dia, durante um culto infantil, ela levantou a mão e disse para a professora: "Tia, eu quero orar pelas crianças doentes, igual o papai orou por mim." A cena comoveu a todos, e desde então, a menina passou a participar dos momentos de oração, colocando suas mãozinhas sobre os que precisavam de um toque divino. A notícia da cura de Sofia se espalhou pela cidade, e muitas pessoas começaram a procurar João para ouvir sua história. Alguns vinham com dúvidas, outros com desesperança, mas todos saíam dali com um pouco mais de fé. Um casal, em especial, marcou João profundamente. Eles chegaram com um filho nos braços, um bebê de apenas 8 meses que nasceu com um problema raro no coração. Os médicos haviam dito que a única solução seria uma cirurgia de alto risco, mas eles não tinham condições de pagar. João os levou até a igreja e, naquele mesmo dia, durante o culto, o pastor fez uma oração especial pela criança. Uma semana depois, o casal voltou chorando, mas desta vez de alegria. Os exames mostravam que o coração do bebê estava completamente normal. "Nós não temos palavras para agradecer", disse a mãe, abraçada a João. "Só Deus para fazer isso." Essas histórias se multiplicaram. A cada testemunho, a fé de João crescia mais. Ele aprendeu que o milagre não era só para ele, mas para todos que acreditassem. A Igreja Universal se tornou não apenas um lugar de oração, mas um refúgio, uma família. Lá, ele encontrou pessoas que, como ele, já tinham sido feridas pela vida, mas que, através da fé, haviam encontrado força para seguir em frente.
Um dia, durante um culto de ação de graças, o pastor chamou João à frente. Ele não sabia o que iria acontecer, mas quando subiu ao púlpito, viu Sofia segurar sua mão com um sorriso brilhante. O pastor então contou a história deles para toda a congregação, e quando terminou, fez uma pergunta que ecoou no coração de cada um: quantos aqui precisam de um milagre hoje? Mãos se levantaram por todo o templo. E João, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para aquelas pessoas e pensou: eu já fui um deles. Mas Deus não só me ouviu como me transformou em uma prova de que Ele está vivo. Naquele momento, ele soube que sua missão era continuar levando esperança, porque, afinal, se Deus pudesse mudar o destino de Sofia, ele poderia mudar o de qualquer um que acreditasse. E assim, a história de João e Sofia se tornou um farol, mostrando que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. Os dias que se seguiram foram de uma alegria que João e Sofia nunca tinham conhecido. A notícia do milagre se espalhou pela cidade como um vento suave, chegando aos ouvidos daqueles que mais precisavam ouvir que Deus ainda opera maravilhas. Muitas pessoas que antes passavam pela porta da igreja sem nem olhar começaram a entrar, curiosas, esperançosas, algumas até desconfiadas, mas todas com o mesmo desejo no coração: encontrar a mesma paz que brilhava no rosto daquele casal. Uma dessas pessoas foi Dona Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho duro. Ela tinha perdido o filho mais novo para as drogas havia 3 anos e, desde então, vivia amargurada, achando que Deus a tinha abandonado. Certa tarde, enquanto arrumava as flores no jardim da frente, ouviu 2 vizinhas comentando sobre o milagre da Sofia. Algo dentro dela se mexeu. Naquele domingo, mesmo com o coração pesado, ela entrou na CCB pela primeira vez em décadas. Não foi fácil. As lágrimas caíram assim que o coro começou a cantar, e ela tentou se esconder no fundo, envergonhada. Mas quando o pastor começou a pregar sobre a fidelidade de Deus, falando justamente sobre como ele não desiste de ninguém, Dona Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. No final do culto, quando o convite foi feito, ela não resistiu. Subiu ao altar chorando, ajoelhada, e pediu a Deus uma coisa só: que lhes desse forças para viver sem ódio, sem aquele vazio que a consumia. Não houve um raio, não houve uma voz do céu. Mas algo mudou. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Dona Maria conseguiu dormir sem pesadelos. E na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, sentiu um alívio tão grande que até assustou. Não era que a dor tinha sumido, mas era como se alguém tivesse colocado um braço em seus ombros e sussurrado: você não está sozinha. Enquanto isso, João e Sofia não pararam. Eles começaram a visitar hospitais, asilos e até presídios, levando seu testemunho. João, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora falava com uma convicção que só quem viu a mão de Deus de perto pode ter. Se Ele fez por nós, Ele faz por você também, dizia, segurando as mãos de desconhecidos, olhando fundo em seus olhos. E muitas vezes, aqueles olhos respondiam com lágrimas, com sorrisos trêmulos, com um amém sussurrado entre soluços. Um dos momentos mais marcantes foi quando eles conheceram o jovem Carlos, um rapaz de 19 anos que estava paralisado da cintura para baixo depois de um acidente de moto. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria. Quando João e Sofia entraram no quarto do hospital, Carlos estava deitado, olhando para o teto com uma expressão vazia. Já ouvi falar de vocês, disse, com um tom entre cético e curioso. Dizem que sua esposa estava pior que eu e hoje está aqui, de pé. Sofia sorriu e se aproximou. Estava, sim. E se Deus puder me levantar de uma cama de morte, Ele pode te levantar dessa cadeira. Carlos abaixou a cabeça, e João percebeu que ele estava chorando. Não disse nada. Só colocou a mão no ombro do rapaz e começou a orar, com uma fé tão simples que comoveu até os enfermeiros que passavam pelo corredor. 3 meses depois, Carlos entrou na igreja. Não em uma cadeira de rodas. Com muletas, sim, mas de pé. E quando subiu ao altar para dar seu testemunho, a congregação inteira se levantou, aplaudindo, chorando, louvando. Não foi eu, Carlos repetia, emocionado. Foi Deus. Foi só Deus. A cada vida transformada, João e Sofia entendiam melhor que o milagre deles não era só para eles. Era uma semente. Uma prova de que, quando Deus age, Ele não para em um só coração, Ele quer inundar o mundo com sua graça. E assim,
o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos, regando vidas que nem eles conheciam. Certa noite, enquanto voltavam para casa depois de mais um dia de visitas, Sofia olhou pela janela do carro e viu o céu estrelado. Pensa que tem gente lá fora, agora, orando pelo mesmo milagre que a gente recebeu? Perguntou, com a voz cheia de esperança. João apertou sua mão e sorriu. Com certeza. E Deus está ouvindo cada uma delas. Porque essa é a beleza da CCB, pensou ele. Não é só um lugar onde milagres acontecem. É um lugar onde as pessoas aprendem que, por mais impossível que pareça, Deus está sempre trabalhando. E que nenhuma história está perdida enquanto houver fé. Nem a deles. Nem a sua. Os dias foram passando, e o testemunho de João e Sofia começou a se espalhar pela congregação como um fogo suave, mas inextinguível. Não era só a cura do filho deles que comovia as pessoas, era a maneira como eles falavam daquilo, com uma gratidão que transbordava, como se cada palavra fosse uma gota de água viva para quem ouvia. Numa tarde de sábado, depois do culto, uma irmã chamada Marisa se aproximou deles com os olhos brilhantes. Eu ouvi seu testemunho na reunião de oração e não consegui dormir ontem, confessou, segurando com força a bolsa entre os dedos trêmulos. Minha filha tem a mesma doença que o Pedro tinha. Os médicos disseram que não há mais o que fazer. Sua voz falhou, mas ela se apegou à coragem que Sofia pode dar. Vocês acreditam que Deus pode fazer por ela o que fez pelo seu filho? João não hesitou. Colocou a mão no ombro de Marisa e olhou fundo em seus olhos. Não só acreditamos, nós sabemos. Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que curou Pedro está aqui, hoje, agora. E se a senhora quiser, nós oramos juntos, neste exato momento. E foi o que fizeram. Ali mesmo, no meio do pátio da igreja, entre irmãos que se juntaram em círculo, mãos dadas, clamando ao mesmo Deus que já tinha provado ser fiel. Não havia dramatização, não havia espetáculo, só corações sinceros e uma fé que, mesmo pequena como um grão de mostarda, era suficiente para mover montanhas. Uma semana depois, Marisa voltou ao culto com a filha nos braços. A menina, antes pálida e fraca, agora sorria, os olhos brilhando com uma vida que os médicos não conseguiam explicar. Eles fizeram novos exames ontem, contou Marisa, com lágrimas escorrendo sem parar. Não tem mais nada. Nada. Os médicos disseram que é inexplicável. Ela abraçou Sofia com força. Mas nós sabemos, não é? Nós sabemos. E assim, o rio de bênçãos continuou a fluir. Cada vida tocada se tornava um novo canal para que a graça de Deus alcançasse outros. Um jovem que estava prestes a desistir da fé depois de anos de vícios ouviu o testemunho e voltou para a igreja. Uma família dividida se reconciliou depois de ver que, se Deus podia restaurar uma saúde, também podia restaurar corações. Até o médico que havia atendido Pedro, cético e distante, apareceu num culto dominical, curioso para entender aquele caso que desafiou toda a lógica. Ele saiu de lá não com respostas científicas, mas com um coração aberto para algo maior que ele. João e Sofia não se cansavam de repetir: não fomos nós. Foi Deus. E ele não escolhe quem merece, ele escolhe quem CRE. E quanto mais eles falavam, mais pessoas entendiam que milagres não são exceções na CCB. São a prova de que, quando o povo de Deus se une em oração, com humildade e fé, o céu se inclina para ouvir. Até que um dia, durante uma grande concentração de jovens, Pedro, agora um adolescente saudável e cheio de energia, subiu ao púlpito para dar seu próprio testemunho. Com a voz firme, mas emocionada, ele olhou para centenas de rostos e disse: eu deveria ter morrido. Os médicos assinaram meu atestado de óbito antes mesmo de eu nascer de novo. Mas Deus tinha outros planos. E se Ele fez por mim, pode fazer por você também. Não importa o que esteja te matando por dentro, desespero, doença, solidão, Jesus está aqui, e Ele quer te salvar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um choro coletivo, daqueles que só acontecem quando o Espírito Santo toca uma multidão. E então, como uma onda, pessoas começaram a se levantar, a clamar, a buscar a Deus como nunca haviam buscado antes. Alguns caíram de joelhos. Outros ergueram as mãos, rendidos. E ali, naquela noite, dezenas de vidas foram transformadas não por palavras bonitas, mas pelo poder de um Deus que ainda opera milagres quando seu povo crê.
Anos depois, quando olhavam para trás, João e Sofia viam que aquele milagre não tinha sido só pela vida de Pedro. Tinha sido pelo avivamento de uma igreja, pela restauração de famílias, pela esperança renascida em corações que já não acreditavam em mais nada. Tinham aprendido que, na CCB, nenhum choro fica sem consolo, nenhuma dor fica sem resposta, nenhum impossível fica sem solução, porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são mudadas para sempre. E a história deles, que começou com um diagnóstico sem esperança, terminou, ou melhor, continua, como um canto de vitória que ecoa até hoje: Deus é fiel. Sempre. O milagre completo e a lição eterna. Pedro não só acordou naquela noite, ele se levantou do leito, livre da doença que o consumia. Os médicos, atonitos, confirmaram: não havia vestígio do mal que o condenara. Mas o verdadeiro milagre estava além do físico, era a fé renascida em cada pessoa que testemunhou. João, o pai que quase desistira, tornou-se um pilar na igreja, guiando outros que lutavam contra o desespero. Sofia, antes silenciosa em sua dor, passou a compartilhar sua história com uma coragem que só vem de quem viu Deus agir. E Pedro? Cresceu não como um sobrevivente, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda escreve finais felizes onde o homem só vê ponto final. Anos depois, ao revisitar aquele altar onde tudo mudou, João segurou as mãos da família e sussurrou: o milagre não foi só a cura. Foi Deus nos mostrando que, mesmo quando a noite é longa, Ele está tecendo a aurora. A lição ficará gravada em seus corações: a fé não é a certeza de que Deus agirá como queremos, mas a confiança de que Ele agirá como deve, e isso sempre será suficiente. Hoje, quando alguém pergunta como Pedro venceu a doença, a resposta é simples: não foi a medicina, não foi o tempo. Foi um Deus que ouve o clamor dos seus filhos e age quando menos esperamos. Porque, no fim, a maior vitória não é a ausência de lutas, mas a presença daquele que as transforma em testemunhos. E essa história, como tantas outras na CCB, prova que onde há um coração rendido, Deus faz um milagre, e onde há um milagre, nasce uma nova história de fé. Crê somente. Marcos 5:36, e Ele fará o resto.